As Crônicas de Nárnia, Cadeira de Prata, capítulo 14. O Fundo do Mundo. Meu nome é Gogo, disse o gnomo. Vou dizer tudo o que sei. Há cerca de uma hora estávamos todos indo para o trabalho dela, quero dizer, quietos e tristes como sempre. De súbito aconteceu um grande estrondo, e cada um de nós pensou: Ei, o que é isso? Há anos e anos que não canto, não danço, nem solto um busca-pé. Eu devia estar encantado. Ora, não vou carregar mais este peso, dane-se. E nós todos atiramos no chão sacos, pacotes, ferramentas, e aí todos vimos aquele grande clarão vermelho. Todo mundo pensou: o que será isso? Qualquer coisa deve ter se arrebentado e um belo clarão entrou aqui vindo da terra realmente profunda, milhares de metros lá embaixo. Caramba! Exclamou Eustáquio. Ainda existem outros lugares embaixo deste? Oh, existem, respondeu Gogo. Lindos lugares, é o que chamamos de abismo. Este país, o país da feiticeira, é o que nós chamamos de terras rasas. São muito próximas da superfície. Puxa, horrível. É quase como se a gente estivesse vivendo lá fora. Somos apenas pobres gnomos de abismo, trazidos aqui por força dos chamados mágicos da feiticeira. Ela precisava de mão de obra. Tínhamos esquecido de tudo, até que o estrondo quebrou o encantamento. A gente não sabia mais quem era e de onde era. Só pensava o que ela punha dentro das nossas cabeças. Durante estes anos, todos só tivemos pensamentos sombrios e tristes. Cheguei quase a esquecer como contar uma piada ou dançar, mas no instante em que o estrondo aconteceu e uma brecha se abriu e o mar começou a subir, eu me lembrei de tudo. É claro que buscamos logo o caminho da brecha para voltar à pátria. Vocês podem ver os meus companheiros lá em cima soltando fogos de artifício. Ficarei muito agradecido se me soltarem logo. Que coisa maravilhosa! Exclamou Jill. Que bom a gente ter libertado também os gnomos ao decepar a cabeça da serpente. Que bom saber que eles não são de fato sinistros, como o príncipe também não era. Bem, aquilo ele parecia ser. Todo mundo certinho, Jill, disse cauteloso brejeiro. Mas para mim esses gnomos não estão apenas fugindo. Parece mais uma expedição militar. Olhe bem nos meus olhos, Sr. Gogo. Vocês estão ou não estão se preparando para uma batalha? É claro que estamos, respondeu Gogo. Ninguém sabia que a feiticeira estava morta. A gente acreditava que ela estivesse espiando do castelo. Estávamos tentando cair fora sem ser vistos. Quando vocês apareceram a cavalo com as espadas, todo mundo pensou: é agora. Não sabíamos que vocês não eram a favor da feiticeira, e estávamos dispostos a lutar até o fim, mas não desistir da esperança de voltar para o abismo. Juro que aqui está um gnomo honesto, disse o príncipe. Pode soltá-lo, brejeiro. Fique sabendo, meu bom Gogo, que também estive encantado como você e seus amigos, e só há pouco me recuperei. Mais uma perguntinha. Sabe o caminho para as escavações do Túnel Novo? Aquele por onde a bruxa queria conduzir o exército? Ri, ganiu Gogo. Claro, conheço esse caminho horroroso. Vou lhe mostrar onde começa, mas não me peça para ir com vocês. Prefiro a morte. Por quê? Perguntou Eustáquio aflito. Que há de tão terrível? Perto demais do sol, disse Gogo com um arrepio. Foi a pior coisa que a feiticeira nos fez. Íamos ser levados para o aberto, para o lado de fora do mundo. Dizem que lá não existe teto, só um vasto vazio chamado céu, e as escavações andam tão adiantadas que mais umas picaretadas furam o resto do teto. Não quero nem chegar perto. Oba, oba! Exclamou Eustáquio. Agora sim você está falando bonito. E Jill acrescentou: mas o lugar não é horrível como você pensa. Gostamos de lá, moramos lá. Sei disso, mas pensava que só moravam lá porque não sabia o caminho para cá. Só não acredito que gostem mesmo de lá, de viver como moscas no topo do mundo. Que tal se nos mostrasse logo o caminho? Perguntou o brejeiro. Boa ideia, disse o príncipe. Partiram todos, o príncipe e o brejeiro subiram no cavalo. Golgo abriu o cortejo. À medida que avançava, ia gritando a boa nova. A feiticeira estava morta e os 4 cavaleiros do mundo de cima não eram perigosos. Os que ouviam iam gritando a sensacional notícia para os outros, e em poucos minutos todo o submundo estava em festa com gritos e vivas. Aos milhares, os gnomos vinham saltando, dando cambalhotas, plantando bananeiras, rodeando carvão e floco de neve. O príncipe teve de contar a história do encantamento e da libertação pelo menos umas 10 vezes. Foi assim que acabaram chegando à beira da fenda. Tinha mais de 300 metros de comprimento e uns 200 de largura. Desceram dos cavalos e foram olhar da beira da fenda. Um calor forte bateu-lhes no rosto, misturado a um cheiro bem diferente de todos os outros conhecidos. Intenso, agudo, excitante e provocava espirros. O fundo da brecha era tão brilhante que a princípio os deslumbrou. Nada puderam ver. Quando se acostumaram, puderam distinguir um rio de fogo e, nas margens deste, campos e bosques de um fulgor quente e insuportável. Embora fosse fosco comparado ao rio, azuis e vermelhos, verdes e brancos, tudo se misturava.
Pelas laterais ásperas da brecha, como pontos escuros contra a luz de fogo, centenas de terrícolas desciam. Meus senhores, por que não fazem uma visita ao abismo? Seriam mais felizes lá do que naquela terra nua e desprotegida lá de cima. Não precisam demorar se não quiserem. Jill estava certa de que ninguém daria atenção ao convite, mas horrorizado ouviu o príncipe dizer: Está aí, Golgo amigo. Já estou meio inclinado a ir com você. Não devemos perder uma aventura maravilhosa como esta. Talvez nenhum homem mortal tenha visitado o abismo, e eu não saberia à medida que os anos fossem passando como aguentar o arrependimento de não ter experimentado o que estava ao meu alcance. Conhecer as profundezas da terra. Mas pode um homem viver lá? Vocês não moram no próprio Rio de Fogo? Oh, não, nós não. Só as salamandras vivem no próprio fogo. Que espécie de salamandra? Perguntou o príncipe. Difícil dizer de que espécie. Doem na vista. Parecem uns pequenos dragões. Falam conosco lá do fogo. São incrivelmente inteligentes, muito engraçadas e talentosas. Jill deu uma olhada para Eustáquio. Tinha certeza de que ele gostaria ainda menos do que ela da ideia de descer por aquela brecha. Seu coração gelou quando viu que a expressão dele mudara. Parecia ser muito mais com o príncipe do que com Eustáquio do colégio experimental, pois todas as aventuras que viviam em sua viagem com o rei Cáspia estavam outra vez a excitá-lo. Alteza, disse ele, se aqui estivesse meu velho amigo Rip Chip, ele diria que recusar as aventuras de Abismo seria desacreditar a nossa honra. Lá embaixo, disse Golgo, posso mostrar-lhes ouro de verdade, prata de verdade, diamantes de verdade. Besteira, disse Jill grosseiramente, como se a gente mesmo aqui não estivesse por baixo das minas mais fundas do mundo. Já ouvi falar, disse Golgo, que na crosta da terra há uns fiapinhos de metal que vocês chamam de minas, mas lá encontraram somente ouro morto, prata morta, diamante morto. Em Abismo eles são vivos e crescem. Lá poderão comer um galho de rubis ou tomar um suco de diamante. É outra coisa. Meu pai foi até o fim do mundo, disse William pensativo. Seria uma coisa formidável se o seu filho fosse até o fundo do mundo. Se Vossa Alteza ainda quer apanhar seu pai vivo, disse Brejeiro, e acho que ele gostaria disso, já é tempo de tomar o caminho do túnel novo. Eu, por mim, não vou para aquele buraco de jeito nenhum, acrescentou Jill. Bem, se querem mesmo voltar para o mundo de cima, disse Golgo, há um trecho de estrada um pouquinho melhor. Oh, vamos logo, vamos, implorou Jill. Que se há de fazer? Suspirou o príncipe. Mas deixe um pedaço de meu coração em Abismo. Por favor, insistiu Jill. O caminho é todo iluminado, disse Golgo. Vossa Alteza pode ver o princípio da estrada do outro lado da brecha. Por quanto tempo ainda duram as luzes? Perguntou o brejeiro. Nesse instante, uma voz cortante e sibilante como a voz do próprio fogo ficaram a imaginar mais tarde se não seria a voz de uma salamandra. Assoviou das profundezas do abismo. Rápido, rápido, para o fosso, a fenda está fechando, rápido, rápido. Imediatamente com estrépito as rochas estremeceram, a brecha ficara mais estreita. De todos os lados gnomos atrasados corriam para ela, nem esperavam para descer pela rocha, pulavam de cabeça ou porque um bafo de ar quente soprava do fundo, ou por outra razão qualquer. O fato é que desciam planando como folhas. Eram tantos que quase ofuscaram o rio de fogo e os bosques de gemas vivas. Adeus para todos, já vou indo, gritou Golgo mergulhando. A brecha agora era de largura de um riacho e logo depois da largura de uma rachadura na parede. Por fim, como milhares de trens batendo em milhares de molas, a boca de pedra fechou-se. O cheiro quente desapareceu. Estavam sozinhos num submundo que agora parecia mais escuro do que antes. As lâmpadas pálidas e lúgubres assinalavam a direção da estrada. Aposto 10 contra 1, disse Brejeiro, que já é tarde demais, mas não custa tentar. Aposto também que essas lâmpadas não vão aguentar mais do que 5 minutos. Puseram os cavalos a galope e seguiram em bonito estilo pela estrada em penumbra, mas o caminho começou a descer, e teriam pensado que o Golgo lhes ensinara errado, caso não avistassem do outro lado do vale a fileira de luzes estendendo-se para cima. Mas no fundo do vale as luzes brilhavam sobre a água em movimento. Rápido, bradou o príncipe. Galoparam pela encosta, a maré invadia o vale dos borbotões. Se tivessem de nadar, dificilmente os cavalos o conseguiriam. Mas a água subira somente 1/2 metro, e puderam chegar salvos ao outro lado. Começou aí a lenta e cansativa marcha colina acima, sem outra coisa à vista a não ser as luzes que subiam até se perderem na distância. Atrás a água se espalhava transformando em ilhas as colinas do submundo. A cada instante sumia mais uma lâmpada, coberta pelas águas. Em breve a escuridão era total, menos na estrada que percorriam. Embora tivesse excelentes razões para galopar, os cavalos não aguentariam sem um descanso. Pararam, ouviram no silêncio bater ruidoso da água. Acho que ele, como é mesmo nome, o Pai Tempo, foi coberto pelas águas, disse Jill. E aqueles animais sonolentos? Acho que não, disse Eustáquio. Não se lembra de quanto tivemos de descer para chegar ao mar sem sol? Acho que a água não chegou à caverna do Pai Tempo. Talvez, comentou Brejeiro.
Estou mais interessado nas lâmpadas. Parecem um pouco fraquinhas, não é mesmo? Sempre foram assim, disse Jill. Não, agora estão mais verdes, disse Brejeiro. Você não quer dizer que elas vão se apagar, não é? Perguntou Eustáquio. Bem, não se pode esperar que elas durem a vida inteira, replicou o Palama. Mas não se deixem abater por isso. Estou também de olho na água, e creio que ela não está subindo tanto quanto antes. Grande consolo, meu amigo, disse o príncipe. Se a gente não achar a saída, peço perdão a todos. A culpa é minha, por presunção e romantismo atrasei a viagem. Vamos em frente. Durante algum tempo, Jill ora admitiu que Brejeiro pudesse estar certo em relação às lâmpadas, ora que fosse mera imaginação. O teto do mundo de cima estava tão próximo que mesmo com aquela luz mortiça podia ser avistado. As vastas e enrugadas paredes do mundo de cima já eram visíveis. A estrada os conduzia de fato para um túnel íngreme. Passavam por picaretas, pás, carrinhos de mão e outros sinais de trabalho recentes. Se tivessem a certeza de estar saindo do buraco, tudo isso era muito animador. Mas a hipótese de seguir por um túnel cada vez mais estreito, mais difícil no caso de um retorno, era extremamente desagradável. O teto já estava tão baixo que Brejeiro e o príncipe lhe batiam com a cabeça. Desceram e começaram a puxar os cavalos. A estrada ficara irregular e eles tinham de pisar com cuidado. Jill notou a escuridão crescente, não havia mais dúvida. Os rostos dos outros pareciam estranhos e lívidos no pálor esverdeado. De repente Jill deu um gritinho. Uma luz, a primeira em frente, apagara-se. A de trás também. Estavam na escuridão total. Coragem, meus amigos, ouviu-se a voz do príncipe William. Vivos ou mortos, Aslan será nosso guia. Perfeitamente, Alteza, era a voz de Brejeiro. E sempre se pode lembrar que há uma vantagem em morrer aqui. Não se gasta dinheiro com o enterro. Jill mordeu a língua. Quem não quer mostrar o medo que está sentindo deve ficar em silêncio. É a voz que nos denuncia. Brejeiro e Eustáquio seguiram na frente de braços estendidos, com receio de um encontrão indesejável. Jill e o príncipe vinham atrás, puxando os cavalos. Bem mais tarde ouviu-se a voz de Eustáquio. Ou os meus olhos estão ficando meio esquisitos, ou estou vendo luz lá em cima. Que acham? Antes que alguém tivesse tempo de responder, Brejeiro bradou. Parem, cheguei a um lugar que não vai mais para frente. E é terra, não é pedra. Que estava dizendo Eustáquio? Pelo leão, disse o príncipe. Eustáquio está certo. Há uma espécie de... Mas não é a luz do dia, falou Jill. Só uma luz azul e fria. Melhor do que nada, replicou Eustáquio. Podemos subir até lá? Não dá, disse Brejeiro. Jill, que tal se você subisse nos meus ombros e tentasse chegar até lá?